Olá, eu vou discutir nesse vídeo o que é a convolução entre duas funções e qual é a relação dessa operação com a transformada de Fourier. Então, lembrem que a transformada de Fourier pode ser encarada como uma operação que pega uma função de uma variável e leva em uma outra função também de uma variável, e a convolução, por outro lado, vai ser uma operação que pega um par de funções, cada uma de uma variável, e leva em uma terceira também de uma variável. E a gente vai denotar essa operação por esse símbolo aqui, um asterisco entre as duas funções. É um símbolo semelhante a um de produto entre duas funções, em parte porque essa operação tem várias propriedades similares ao produto usual de funções, mas a definição dela é bem diferente. Então, a definição seria essa aqui, ou seja, dadas duas funções f e g, a convolução entre elas vai ser uma função cujo valor em um determinado x é o resultado dessa integração, de menos infinito a mais infinito, de f de y, g de x menos y, dy. Então, notem que a integração é feita nessa variável y, e x é a variável da função resultante, mas para efeitos dessa integração, a gente trata o x como uma constante arbitrária. Então, essa operação de convolução vai ter uma relação importante com a transformada de Fourier, mas antes de eu explicar essa relação, é interessante observar que, muito embora a transformada de Fourier seja uma operação linear, quer dizer, transformada de uma soma de funções é a soma das transformadas, o mesmo não vale para o produto usual entre duas funções. Quer dizer, a transformada de um produto de funções não tem qualquer relação com o produto das transformadas de cada uma das funções. Claro que essa igualdade pode valer em casos muito especiais, como por exemplo o caso em que uma das funções é zero, mas tipicamente essa relação não vale. Por outro lado, quando a gente toma a transformada de Fourier de uma convolução entre duas funções, o resultado é simplesmente o produto usual das transformadas de Fourier de cada uma das funções que estão sendo convoluídas, a menos desse fator multiplicativo de raiz de 2π. Então, essa propriedade vai ser particularmente importante logo mais à frente, quando a gente usar a transformada de Fourier para resolver o problema de condução do calor. E eu gostaria de fechar ilustrando um exemplo de como calcular a convolução de uma função. Então, novamente, eu vou pegar essa função f de x, que vale 1, no intervalo que vai de menos 1 a 1, vale 0 caso contrário, e eu vou calcular a convolução dessa função com ela mesma. Então, muito embora essa função seja bastante simples, a gente vai ver que a integral, muito embora não seja difícil, é uma integral que tem que ser feita com cuidado. Então, vamos lá. Então, a convolução da f consigo mesma vai ser, por definição, essa integral de f de y vezes f de x menos y, de menos infinito a mais infinito. Por conta desse fator aqui, a gente pode fazer uma primeira simplificação pelo fato de que a função f vale 0 fora desse intervalo, que vai de menos 1 até 1. Ou seja, dessa integração de menos infinito até mais infinito, sobra só a integral de menos 1 até 1. E nesse intervalo, esse fator aqui do meu integrando é constante igual a 1. Daqui para cá, eu só usei a paridade dessa função. Então, f de x menos y é igual a f de y menos x. Portanto, as integrais vão coincidir. E daqui para cá, eu fiz uma mudança de variáveis. Estou usando y menos x como uma nova variável de integração. E aí, os limites da minha integração passam a ser esses aqui. A integral agora da própria f, só que de menos 1 menos x até 1 menos x. Daí, para resolver essa integral, a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
pelo fato de que x é uma constante arbitrária, então eu não sei a priori qual que é o intervalo que eu estou integrando, e por outro lado a função f tem fórmulas diferentes em diferentes intervalos da reta. Então tem que tomar cuidado em separar os valores de x em vários casos para poder usar adequadamente as fórmulas diferentes da f de acordo com a sua definição. Então, a gente pode começar aqui numa situação simples, em que esse limite inferior de integração, menos 1 menos x, é maior do que 1, que está sendo ilustrado aqui. Porque aqui nesse caso, então a integral vai ser sempre sobre valores aonde a função f vale 0, que a função vale 0 sempre que o argumento dela vale mais do que 1, então a integral é 0. Ou seja, se menos 1 menos x é maior do que 1, a integral vale 0. Por outro lado, se o limite inferior de integração está entre menos 1 e 1, e o limite superior está acima de 1, aí a gente vai ter a integração em todo esse intervalo, que vai de menos 1 menos x até 1 menos x, e a f vai ter fórmulas diferentes ao longo dessa integração. Então, entre menos 1 menos x até 1, a f vai valer 1. Entre 1 e 1 menos x, a f vale 0. E, portanto, essa integral vai ser simplesmente o comprimento desse intervalo, que é 2 mais x. Uma terceira situação é essa que está ilustrada aqui, quando o limite inferior de integração está abaixo de menos 1 e o superior está entre menos 1 e 1. Então, novamente, nesse pequeno intervalinho, que vai de menos 1 menos x até menos 1, a f vale 0. De menos 1 até 1 menos x, a f vale 1. E, portanto, a integração toda vai ser simplesmente o comprimento desse intervalo, que é 2 menos x. E, por último, a gente considera a situação em que o limite superior da minha integração está abaixo do menos 1. E aí, novamente, em todo o intervalo de integração, a função f vai valer 0. E o resultado da integral vai valer 0. E agora a gente pode finalmente identificar, né, para quais valores de x essas desigualdades valem, e identificar direitinho qual que é o valor do resultado da integral para cada x. Que lembre, isso aqui é simplesmente o resultado dessa convolução da f consigo mesmo, e esse resultado vale 0 se x é menor do que menos 2, vale 2 mais x. Se o x está entre menos 2 e 0, vale 2 menos x. Se o x está entre 0 e 2, aqui está errado, ok? Seria entre 0 e 2. E, finalmente, se o x é maior que 2, a minha convolução vale 0. E está ilustrado aqui o gráfico da convolução da f consigo mesmo.